Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast De Frente Comigo. Meu muito obrigado a cada um de vocês que tem me acompanhado aqui, inclusive pessoas que assistem o podcast e me seguem também lá no Instagram. Se você não está me seguindo no Instagram, aproveito para te convidar mais uma vez, é @PabloThiago, estou também lá no Instagram, tá bom? Mas o papo aqui é outro. Esse é o espaço que eu tenho trazido diversas histórias, inclusive já estamos celebrando aí mais de 55 episódios, então é com muita felicidade que a gente vem dando seguimento a esse trabalho tão importante aqui no nosso canal do YouTube. Por isso eu peço sempre, se você não é inscrito, se inscreva e se já é, meu muito obrigado. Se prepare, meu povo, porque hoje eu vou entrevistar uma mulher que decidiu dar voz a histórias de muitas pessoas que não tiveram coragem de contar. Ela é tabeliã, graduada em Direito, ela também é escritora, tem muitas outras especialidades que eu vou contar daqui a pouco. Principalmente está lançando um livro chamado Cartas a Meu Abusador. O tema é quente, tudo certo? Se prepare, porque a partir de agora é De Frente Comigo. E de frente comigo está ela, Isabela Nogueira. Um prazer recebê-la aqui, viu, Isabela? Obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Demoramos a marcar, mas deu tudo certo as agendas, encaixou direitinho e você está aqui com a gente. Finalmente a gente conseguiu, né? Finalmente. Verdade. Isabela, ó, já agradeci a sua presença aqui, é muito importante também a gente começar falando para quem nos assiste, porque você está aqui, claro, pelo posicionamento profissional que você é, o destaque como mulher nesse mercado, mas também por um motivo muito importante, que daqui a pouco você vai destrinchar. Sim. Mas brevemente eu preciso falar. Você está lançando um livro chamado Cartas a Meu Abusador. Um tema bem forte esse, hein? Sim, eu na verdade, vou te falar assim, o que me... Pode falar assim, Isabela, o que fez com que você tivesse essa ideia, né? Eu comecei a observar que muitas mulheres, né, às vezes mulheres que são operadoras do direito, e elas estão na linha de frente ali, combatendo a violência doméstica. Então, assim, eu não posso falar porque isso aí tá na mídia, né? Então, nós temos exemplos de juízas, promotoras, delegadas, advogadas. Muitas delas acabam sendo vítimas de violência doméstica e outras acabam, né, sendo vítimas do feminicídio. Aí e algumas delas, inclusive, escrevem livros, né, dão aula, e eu comecei a questionar. Eu falei, gente, será que se eu escrever um livro, né, Cartas ao Meu Abusador, que vai tratar sobre a violência doméstica, né, em várias formas, né, mas através de um romance de ficção literária. Ou seja, ali eu vou descrever fatos. E ao descrever fato, eu acho que a vítima ela vai se identificar. Que a letra fria da lei, vamos dizer assim, às vezes a vítima ela não se identifica. Então, vamos dar um exemplo. Quando ele fala assim, nossa, eu fiquei encantado no primeiro dia ao te conhecer. Né? Que é um tipo específico de abusador, que a gente estava conversando, que é aquele que talvez tenha o transtorno da personalidade narcisista, né? Então, ele começa ali com o bombardeio de amor, love bomb. Então ele já estuda, entendeu? A vítima. Então, ela começa a perceber, assim, o jogo da manipulação, eles são mentirosos patológicos. Aí ele fala... Não, você não falou isso. Ela fala, não, eu falei. Não, você não falou isso. Aí a vítima fala, gente, será que eu tô ficando louca? Aí ela começa a duvidar da insanidade dela, da sanidade mental dela. Então são coisas que estão descritas na lei, entendeu? E eu acredito que quando ela se deparar com a descrição, né, desse romance, provavelmente ela vai se identificar com vários episódios ali, sabe? Porque eu até brinco que esse perfil, ele é como se fosse uma espécie de robozinho. O padrão é muito parecido. Então, não tem como a vítima, né? Ou quando ela conhece alguém que passe por essa situação, ela fala, nossa, eu conheço uma pessoa que passa. Porque muitas vezes, em especial quando ela é vítima, né, do abuso psicológico, ela não sabe. Porque se você tem um narcisista oculto, ele é muito sutil. Sabe aquele cara que todo mundo fala assim, nossa, esse cara é tão legal, todo mundo, nossa, esse cara é bacana, nossa, não é possível.
Não, ela que é louca. Ela é louca. Ninguém acredita na versão dela. E aí, o que acontece? Todo mundo acha que ela é louca e ele é legal. Só que ninguém sabe o que acontece quando a porta se fecha. Entendeu? Isso é mais comum hoje nos relacionamentos, né? Não sei se seria comum, mas esse padrão em específico que eu estou dizendo, ele é assim. Ele vive de imagem. Agora, eu gostei quando você fala isso, e é importante agora a reflexão, que o livro pode dar voz, sim, a esses problemas, mas também alertar essas mulheres, igual você falou, não faz nem ideia. Peraí, gente, ela tá dizendo esse caso aqui, mas eu passo por isso. Sim. Eu vivencio isso. Uhum. Aí ela começa a observar o companheiro e fala, puxa vida, ele tem a personalidade parecida com esse conto aqui. E aí ela começa a entender que tá dentro de um relacionamento abusivo. A minha intenção é trabalhar com a prevenção, né? É fazer com que essas pessoas que estão relacionando, né? Meu objetivo assim, maior aqui, por favor, não se casem, não constituam nenhum estado. Não se casem antes de ler esse livro, talvez seria isso. Mais ou menos isso. Já é um bom termo aí. Por favor, leia o livro antes de casar, dá uma lida, vê se identifica, porque as consequências depois são assim, eu posso assim dizer que o casamento é calmaria, o divórcio desculpa a expressão, é tipo o inferno, entendeu? Do céu ao inferno. Com esse perfil comportamental. Então, é a prevenção, porque quando ela começa a ver, falando, gente, mas ciúmes é bom, mas o excesso de ciúmes não é legal. Já começa por outro lado. Controle, mas por que tá controlando? Como assim? Pegou meu celular sem eu saber? Não tô sem saber. Acessou meu e-mail? Como assim acessou meu e-mail? Ela passa a questionar essas atitudes. Não, esse padrão, ele começa a controlar sem ela saber, entendeu? Ela é controlada sem saber que ela é controlada. Então, é uma coisa muito louca. É uma loucura mesmo. Então, assim, quando você conversa com outras pessoas, todo mundo fala, que isso? Mas isso existe? Existe. Existe tão claro como a luz do dia, entendeu? Segura um pouco a informação, porque nós temos muita coisa pra falar. Mas antes de aprofundar, inclusive, vamos falar mais à frente sobre a data de lançamento, se você tiver, que já tem muita gente que já deve estar doido querendo saber um pouco mais sobre esse livro. Mas eu quero saber quem é a Isabela Nogueira, de fato. O público que nos assiste quer entender melhor. Quem é essa mulher empoderada? Eu gosto de falar isso, você acha diferente, né? Mas uma mulher que está à frente, em destaque, e decidiu dar voz a essas histórias. Quem é você? Fala pra gente. E pode me corrigir se você não gostou do empoderada mesmo. É porque eu acho que empoderada, acho que gera um certo distanciamento. Aí os homens, eles ficam assim, empoderada, nossa. Aí como se fosse aquela feminista, guerra. Né? Ela é feminista. Não, eu não sou feminista, muito pelo contrário, eu sou feminina. E eu sou uma pessoa que sou a favor da família, entendeu? Então é diferente, sabe? Acho que a gente tem que, assim, respeito quem é, mas eu, né, me posiciono. Seu poder está em outras formas. Então assim, eu acho que realmente escrever esse livro tem que ter muita coragem, não é pra qualquer pessoa. Eu não sei de onde que ela veio não, mas tudo bem. Enfim, acabou que eu resolvi, né? E também por muitas histórias que chegaram até mim. E às vezes a gente tem que fazer alguma coisa, né? Porque às vezes a gente pode mudar, a gente, né, através do livro, né? Histórias e vidas podem ser mudadas. Mas quem é Isabela? Isabela, bom, quer saber na infância? Isso, fala. A Isabela nem falava na infância. Isabela era uma pessoa tímida na infância. Super tímida. Até os meus 10 anos, eu até brinco, eu tinha só... era minha amiga, na escola eu tinha só uma amiga, que ela é minha amiga até hoje. Nós nos conhecemos aos 3 anos, porque as nossas mães eram amigas, né? E ela que me defendia, as menininhas me batiam, eu chorava. Além de tímida, você era acanhada, ficava... Era medrosa, talvez? Super, eu era. Aí eu escondi atrás dos livros, então eu virei uma nerdzinha, entendeu? Aí eu sempre ganhava os prêmios de destaque, porque eu não queria, assim... eu não queria ser vista, né? Então eu não sei te explicar. E ao mesmo tempo eu gostava muito de esporte. Sempre gostei muito, desde nova, sempre gostei muito de esporte. E sempre fui muito nerd. Nossa, era assim, sabe? Chorava, vamos supor, a prova valia 10. Eu tinha que tirar no mínimo 9,5. Se eu não tivesse 9,5, eu chorava. Olha só, que isso. Isso é ruim, né? Porque você vê que é a cobrança cedo, né? desde nova, né?
E aí eu passei assim, o que me ajudou a perder um pouco a timidez foi o esporte, né? Aí eu entrei para equipe no colégio e tal, então isso me tornou, assim, um pouco mais comunicativa. Mas eu agora, o que me fez, né? O que me tornou, bom, para falar mais, eu acho que foi quando eu ingressei no direito, né? Porque aí você tem que falar. Sustentar a oratória. E engraçado que durante a minha vida, eu nunca imaginei que eu seria uma operadora do direito, porque já quis ser astronauta, dentista, normal, professora, médica, fisioterapeuta, professora de educação física. E no final, eu me encontrei, sabe? Você descobriu o seu propósito no direito. Sim, só que assim, aí como eu passei no concurso, né? Eu passei no concurso por influência, até eu queria ser juíza, mas aí uma amiga que me incentivou bastante a fazer esse concurso e tal. E aí eu meio que caí de paraquedas e acabei gostando, né? Aí inicialmente eu fui tabeliante de protesto, aí continuei estudando, aí passei na remoção para notas, fui interina também em um outro cartório, enfim. Mas aí eu acabei gostando da atividade, sabe? E porque eu adoro, hoje eu vejo que eu gosto de comunicar, gosto de conversar com os advogados, eu gosto de encontrar Inclusive já foi radialista por um tempo, vai contar sobre isso ainda? Já fui. Tem que contar isso aí. Fui radialista por 3 anos e meio, acredita? Olha só, legal, evolução incrível. Pra quem não era tímida, né? Exatamente. Porque quando eu radialista, eu lembro que eu tinha um dos locutores, né? Hoje ele dá curso de oratória. Então, eu tenho um sério problema. Qual é o segredo da Isabela? O pessoal fala assim, gente, mas você faz tanta coisa, como você dá conta? Como você consegue? Eu falo, gente, será que eu conto? Será que eu não conto? Aí, bom, na verdade eu não sei, né? De acordo com o meu médico, eu fui diagnosticada tardiamente com TDAH. Aí eu não acredito, doutor, e agora? Eu sou burra. Eu chorei. Eu sou burra, não acredito, eu sou burra. Isabela, calma, tem muito médico que tem TDAH, não é assim e tal. Aí, se você entrasse no meu cérebro, você ia pedir pra sair, entendeu? Tem muita informação. Porque, na verdade, a gente tá aqui, mas ao mesmo tempo eu tô observando, assim, eu tô vendo que eles estão ali, né? Que tem 2 pessoas, 3 pessoas. Então, você processa tudo ao mesmo tempo, entende? Então, você não filtra a informação. Olha só. Então, você é uma pessoa que fica ligada em várias coisas ao mesmo tempo, você quer fazer vários projetos ao mesmo tempo. A minha mãe fala assim, Isabela, você não vai ficar parada só fazendo aquilo? Não, porque eu não gosto, sabe? Fazer a mesma coisa, eu fico enjoada, eu canso. Então, por isso que você, além da sua atuação profissional, que deve ser uma rotina, né, extremamente pesada, decidiu então entrar agora nessa história de lançamento de livro. Eu acho que eu devo ter algum... realmente tem um probleminha, vem outros projetos, né? por aí? Ou estão sendo processados novos projetos nesse momento? Não, sempre tem. Na verdade, quando eu tô indo pro trabalho, a minha mente, ela tá sempre pensando em vários. O projeto é que não falta, entendeu? Exato. Tem várias caixinhas. Não, de fato. Semana passada eu tava gravando um programa de televisão, tá aqui comigo hoje, deve ter mais ações por aí, né? Então, enfim, já tá movimentando o tempo todo. Eu tô finalizando meu mestrado, né? Finalizando o mestrado agora em julho, né? Fiz também várias especializações, teve um período que eu lecionei bastante, né? Já dei muita palestra, né? Então, assim, eu acho que o médico deve estar certo, né? Eu acho que a minha mente ela é hiperativa, entende? Foi importante, né? Porque tanta coisa que você desembola no popular pra gente falar assim. Mas eu acho que você sabe que a gente nasce assim, né? E quando eu era criança, eu era quieta, mas a minha mente... Eu era quietinha, mas a minha mente, ela não parava, entendeu? Não sossegava. Não. Então, você fica o tempo todo ali pensando. Entendeu? Mas isso é positivo. Agora, deixa eu dar um pulo no livro de novo. Daqui a pouco a gente volta na Isabela, na história. Tem mais coisa pra gente contar aí também? Acabou, não. Tem muito. Eu sei que tem mais história. Não, tá bom. Daqui a pouco a gente volta. Eu quero saber sobre esse lançamento desse livro. E eu entendi que você vem dando voz a essas histórias como ficção. Mas dentro dessa história, por que não contar uma história real? Aliás, é difícil falar que não é real, porque isso acontece com todo mundo, alguns temas que vem tratando, né? Mas o objetivo é exatamente esse, entrar na mente dessas mulheres de forma... Como que fala? De forma lúdica? Ou não? O livro, o tema do livro é pesado? Na verdade, o meu objetivo se descreveu perfeitamente. Eu falei, gente, não é possível, as pessoas não estão entendendo, porque outro dia eu vi que uma senadora foi vítima de violência doméstica. Olha só, hein, senadora. Então, na verdade, isso aí independe de condição e de classe social, tá?
o que eu percebo que as pessoas, as mulheres, às vezes, elas têm vergonha de se expor. Mas, na minha concepção, elas não deveriam ter vergonha. Porque quem deveria ter vergonha é quem pratica o ato, né? Então, essa pessoa que tem que ser exposta. Essa pessoa que tem que... tem que expor uma pessoa dessa, entendeu? Mas eu falei assim, eu vou escrever de uma forma diferente, de forma lúdica, para ver se atinge toda a sociedade. Não só os operadores de direito, mas a sociedade como um todo, hein? Porque isso não atinge só... A ideia não é impactar só as mulheres que estão vivendo a relação abusiva, mas ensinar talvez homens que podem estar praticando aquela relação. Porque muitas vezes, o que eu percebo? Muitas vezes, às vezes o homem, né? Vamos dar o exemplo, né? O que tem o narcisista, né? Às vezes, ele é filho de uma mãe narcisista, por exemplo, tá? E ele sofreu ali abuso durante a infância inteira. Ok? Que aí, assim, obviamente que eu não sou a profissional adequada para poder falar sobre isso. Isso é porque eu estudo, né? Eu gosto de ficar estudando, então aí eu já estudei sobre várias coisas e tudo. Então até os profissionais podem me corrigir se eu estiver falando errado. Então ele vai reproduzir esse abuso que ele sofreu na parceira dele, entende? Entendi. Então, por isso que como a gente chama de repetição, né? Ele vai repetir o padrão comportamental. Isso. Então, por isso que a gente não pode julgar assim, aquela mulher apanha. Ninguém apanha, mas gosta. Você já viu alguém gostar de apanhar? Você tá doido? Não. Claro que não. Então, existem vários motivos por trás daquilo. Ou porque ou porque o lar dela, onde ela, né, foi criada, ela viu a mãe dela, né, presenciou isso. Então, ela, na mente dela, isso é normal, tá? Ou então, ela criou uma certa dependência para com o parceiro, ela não consegue sair daquela relação. Entende? Porque às vezes ela sofre não só a violência psicológica, mas também a física. Então ela não tem autoestima, ela não tem força para sair daquela relação. Sim, você falou uma coisa interessante, desculpa te cortar, a gente volta. Quando você fala de repetição de padrão, aí você vê muitos casos de mulheres, vamos falar mulher, tanto mulher quanto homem. Mas no caso de pessoas que têm uma relação abusiva, ou uma relação desgastante, vamos falar assim, e termina e depois se envolve em uma outra relação desgastante. Sim. Ela acaba criando aquela dependência, ela busca aqueles perfis de convivência. É porque isso acontece demais. Ela vai repetir o padrão. Porque o que acontece? O que acontece com essa mulher? Por exemplo, se ela aprendeu que o amor, a definição para mim de amor é o quê? Não é o cara que me protege, não é o cara que me trata bem, não é o cara que é gentil comigo. É o cara que é ciumento, é o cara que é possessivo, é o cara que é explosivo. É como se estivesse demonstrando amor. Então, lá na adolescência dela, o significado de amor para ela foi isso, tá? Então, enquanto ela não se tratar, enquanto ela não se curar, fizer uma terapia, procurar ajuda, ela vai repetir o padrão. Porque, no fundo, essa mulher, o que acontece com essa mulher? Essa mulher, ela na verdade, ela pode ter tido um pai ausente, por exemplo, tá? Mas que ele tinha a maneira de demonstrar o amor era através do ciúme e do controle. Então, ela nunca viu que amor é algo leve, que amor é algo bom. Então, ela vai ter que fazer o quê? Ressignificar, a busca pelo ressignificado do amor. Então ela vai ter que reprogramar tudo isso. Reprogramar o cérebro dela. Então, com a ajuda de muita terapia, entende? Olha só. Mas aí, quando ela se cura, ela vai entender, opa, um ponto positivo. Hoje eu não sou uma pessoa mais carente. Entendi. Não preciso mais de uma outra pessoa. Porque às vezes elas estão em relacionamentos por medo da solidão. Entendeu? Aí elas repetem o padrão comportamental. Mas a partir do momento que ela vai em busca do autoconhecimento, aí ela fala, para tudo. Agora não, agora eu sou prioridade. Entende? Então ela aí ela tá... Começa a colocar no centro. Sim, aí ela está começando a ser curada. Entende? E isso a palavra seria essa mesmo, cura? Eu entendo que sim, cura.
É uma cura. Porque imagina o que essa mulher não passou dentro de um relacionamento abusivo, sofrendo aí o abuso psicológico que muitos deles equiparam, né? Quando ela passa por esse tipo de relacionamento, é como se ela tivesse passado por um período de guerra, porque ela vive em hipervigilância. O que é isso? Ela tem que ficar medindo as palavras com que ela vai falar com o abusador. Porque tudo que ele fala, não falei isso. Ou então ele fala assim, a culpa é sua. Ai, você é muito exagerada. Ai, você é fresca demais. Ai, você faz muito drama. E aí, ela começa a se sentir culpada por tudo. E ela tenta resgatar, ela tenta salvar esse relacionamento com todas as forças do universo. E ela não consegue. Então, ela se sente assim, um nada, entende? Então, por isso que ela vai precisar de uma ajuda de um psicólogo, de psiquiatra, para ela entender, até que uma hora alguém vai falar para ela, peraí, você tá num relacionamento tóxico, tá num relacionamento abusivo. Aí ela vai, né? Hoje a gente tem a internet tem muita informação, se a pessoa conseguir filtrar, né? Tem muitas informações positivas ali. E aí ela fala, uai, peraí, o problema nunca esteve comigo. A culpa nunca foi minha. Porque essas pessoas invertem. A culpa é sua. Não, a culpa não é minha. Eles se fazem de vítima. Aí eles fazem, aí a mulher fica com dó, entendeu? Ai, nossa, tadinho. E eles são assim, olha, eu até brinco, eu falo, gente, eles estão desperdiçados. Eles tinham que trabalhar em Hollywood. Artistas, né? Eles merecem um Oscar. Eles choram, mas são lágrimas de crocodilo, sabe? Eles choram mesmo, entende? Então, eu acredito que se uma mulher, ela ler esse livro e começar a ver tudo isso que eu tô descrevendo, ela vai repensar bem a relação que ela tá. Agora, você falou uma coisa que é interessante, e aí eu percebo isso no meu dia a dia. Como jornalista, né? Durante a apresentação do jornal, às vezes no mesmo dia eu tenho 2, 3 matérias de caso de feminicídio. E as histórias são repetidas. As mulheres ali têm relação, termina uma relação, depois a família não volta, não, ela volta na relação e acredita que pode dar certo e desacredita que aquele homem pode tirar a vida dela. Isso é pelo fato dele ter enganado somente a ela. Enganado no sentido de se posicionado como uma figura boa e ela comprou aquilo ali. E quem tá fora percebe. E como que isso é repetido? Geralmente, se essa pessoa ela for narcisista, tiver mesmo desvio comportamental, fatalmente ela não vai mudar. Não existe mudança. Entendeu? Só se acontecer um milagre. Por isso que elas voltam e acabam acontecendo. Então, assim... Não, mas é porque o que acontece? Dessa relação, existe o ciclo da violência. Então, o que acontece? É muito comum a vítima voltar para o agressor, porque ele fala que ele mudou e não sei o que, ela volta. Então, ela volta por causa da dependência emocional. Ela ainda não se desvinculou. Ela depende emocionalmente dele. Às vezes a mulher não depende financeiramente, mas ela acha que ela não consegue, e ele fala isso. Ah, você só está onde está por minha causa, você não consegue sobreviver sem mim. Então ele vai falando coisas na mente dessa mulher, e essa mulher acredita. Entende? É porque ele isola a mulher, ele isola. O padrão dessa pessoa, ela não tem mais amigas, ele procura isolar da família. Então, ela fica numa ilha. É lógica a estratégia, porque se ela tem contato com alguém, esse alguém vai falar pra ela. Então, deixa eu isolar essa pessoa, entende? Aí, o que acontece? O caso do feminicídio, eu não sei como é que acontece, tá? Mas, na minha concepção, a medida protetiva, né, quando ela impede ali o acesso, né, isso pra essa pessoa eu acho que só fomenta mais a raiva e a ira dela. Porque são pessoas que elas não entendem os padrões comportamentais de uma sociedade. E elas não entendem a palavra limite. Então, eles querem, vamos supor, desce aqui agora. Eu estou pedindo para você descer aqui agora. Eu mando, eu controlo. Aí vem uma ordem judicial dizendo que ele pode ou não pode fazer.
óbvio que ele vai descumprir essa ordem 1, 2. Por mais que, ao que me parece, as leis estão mais duras com relação a isso. Mas, apesar dele ir preso, você acha mesmo que depois que ele sair, cumprir a pena dele, você acha que ele não vai matar essa vítima, não? Claro que vai. E muitos deles, não pesquisei a fundo, eles acabam sendo covardes, porque eles matam a vítima e depois eles tiram a própria vida. Isso. E aí, nesse livro, né, acabo falando sobre a violência vicária. Por quê? Você conseguiu a protetiva. Aí a mulher fala, ai, graças a Deus. Mas aí ela tem uma filha com esse agressor. Aí o que ele faz? Usa a filha. Olha, eu não posso te atingir, mas eu vou atingir o bem mais precioso, que é a sua filha. Entende? Aí eu acho que a sociedade tem que pensar, será que a protetiva, ela tá cumprindo o papel dela mesma? Entende? Então, às vezes, algumas mulheres acabam revogando a protetiva porque elas não suportam ver a dor da criança. Ah, tá? Pelos filhos. Sim, pode ter certeza. Caramba, hein? Então, porque você não aguenta ver, tem abusadores que eles agridem a criança, né? Tem de tudo, né? Mas aí quando a mulher, ela chega a essa conclusão, peraí, não, agora eu já sei, quando a mulher, é porque ela tem medo, né? A mulher tem medo dele. Quando ela perde o medo, ela inverte a situação. Aí ela coloca ele no lugar dele. Ah, você vai fazer? Estou ligando para a polícia agora. E o que ele vive? De imagem. Você acha que ele vai querer receber o carro da polícia lá na casa dele? Receber um mandado de intimação com a polícia lá? Claro que não. O personagem era mal com ela, não com os demais. Para fora é o bambambam. Ele vai mostrar que ele é um perfeito e que ela é a louca. Entendeu? Caramba, hein? Então acho que eu acredito, é óbvio que nada justifica a atitude dos abusadores, dos agressores, mas eu acho que nós precisamos de políticas públicas, tá? Eu sei que existem políticas, sim, que eles fazem, parece que eles direcionam esses agressores, abusadores, para fazer um tratamento, mas eu acho que precisa de uma coisa muito mais eficaz, porque a gente está falando de questão de saúde mental, de pessoas que não sabem lidar com frustração. Você já imaginou, se toda vez que, acabou meu relacionamento, eu vou ali matar aquela pessoa. Isso pode viralizar. Não, olha, eu fui demitida. Eu vou ali matar meu patrão, então. Mas você não acha que isso também, se encaminhar para uma questão de saúde mental, não pode ser uma forma de minimizar, talvez, a punição? Não, nem caminhar. Eu tô falando que as pessoas, elas precisam as pessoas precisam de descobrir, né? Fazer terapia, entender os limites, saber lidar com as frustrações da vida, entender que nem sempre a vida vai te dar sim. Você vai ter que lidar com os nãos da vida e tá tudo bem. Você tem que ter determinação e resiliência e seguir, entendeu? Então, eu acho que isso vale tanto para homem quanto para mulher. Entende? A questão de eu escrever esse livro, é óbvio que eu tenho certeza que minhas bisavós lá no passado, elas passaram por isso. Então, eu falo que eu estou querendo romper o trauma transgeracional, para que nas futuras gerações isso não venha acontecer, para que os homens sejam saudáveis e as mulheres também, entendem? Para que os homens, porque nós estamos numa revolução, as mulheres lutaram pelos direitos iguais, ok? Tá, então agora elas estão no mercado de trabalho. E aí? Opa, deve ter dado gente, o homem, como é que ele vai falar? Gente, essa mulher, ela não precisa de mim. Ele tem que se sentir lisonjeado, porque ela não precisa de mim, mas ela está comigo porque ela quer. E então, na cabeça de alguns homens, eles se sentem inferiorizados, entende? Só que deveria ser o contrário, mas se ela não precisa, ela está porque ela quer. É uma decisão, é uma escolha que ela fez. Né? Se for olhar bem. Exatamente, ele deveria valorizar muito mais essa mulher. Então tem essa questão também que a gente tem que repensar, entende?
Então, estava até conversando com uma juíza. Antigamente, as mulheres recebiam pensão após o divórcio. Hoje são raras, porque as mulheres estão trabalhando. Entende? Então, é algo que talvez essa conversa, daqui 20 anos, a gente vai encontrar uma solução para esse problema. De fato. Eu queria entender, dentro desse livro, dos capítulos que foram descritos, teve alguma história que te marcou? Algum conto ali que você enfatizou, que falou, puxa vida, isso aqui mexeu comigo? Tem algum que você pode citar? Dentro desses exemplos que você trouxe no livro. Tem quando porque, como eu estava descrevendo, né? A mulher, na verdade, quando ela está lidando, quando o abusador, ele é o narcisista, na verdade, ele estuda a vítima. Ela é um alvo, né? Então, ela acha que ela tá assim, nossa, ela assim... quando ela vai, assim, ela fica noiva muito rápida, ela casa de uma maneira muito rápida, e ela acredita, sabe aqueles filmes da Disney? Ela fala, nossa, encontrei o amor da minha vida. Aí... emocionada. A parte que mais me impactou é quando ela vai pra lua de mel, e aí o abusador, ele tem um rompante. Aí ela fala... quem é essa pessoa? Primeiro sinal. Primeiro sinal. Na lua de mel. Putz. Aí a protagonista, ela fica... e agora? O que eu vou fazer, né? Se eu divorciar, todo mundo vai achar que eu sou louca. Concordo? Mas aí ela começa... não, vai melhorar. Deve ser, né? Uhum. E aí fica... essa parte é bem chocante. E também ela começa a ficar... Ela fica meio... É uma coisa meio estranha, porque na frente das pessoas, esse abusador, ele é muito carinhoso, ele é, sabe, assim, nossa, é uma outra pessoa. Mas quando estão, vamos supor, só os dois numa mesa, num café da manhã, por exemplo, habita o silêncio. Entende? Então, isso impactou. Depois que a pessoa lê esse livro no completo, ali todas as histórias, os contos, qual que é a sua expectativa? O que essa pessoa tem que levar para a vida dela? Um resumo sobre isso. Para mim... mulher quanto homem, né? Quem fosse. Isso aí acontece tanto quanto mulheres, quanto com os homens, né? Isso aí não é só, igual eu te falei, o narcisista não afeta... isso aí depende de gênero. Eu acho que a pessoa que está relacionando, seria bom ela fazer uma reflexão, né? Falar assim, será? Será que eu vou adiante? Será que eu vou adiante? Será que não? Né? Lê, relê, olha de novo, entende? Procura mais informações sobre o assunto, pesquisa a fundo, passa a observar cada detalhe daquele seu parceiro ou parceira. Observa os sinais, entendeu? Porque geralmente a pessoa ela não consegue observar isso. Talvez por estar extremamente apaixonada, mas depois que ela tem acesso ao conhecimento, o conhecimento ele liberta. Então ela começa a olhar com um olhar diferenciado, entende? De fora para dentro. Exatamente. Então a mulher que não casou, o homem pensa duas vezes, né? A que está nessa relação, eu tenho uma filosofia, né? Onde, assim, independente de religião nem nada, para mim, eu penso da seguinte forma. Onde não há paz, para mim, Deus não habita, tá? Então, se você está ali sofrendo, né? Seja a lesão física, seja a lesão psicológica, para mim, isso aí, não há casamento que sustente. Fato. Né? Além disso, se tiver criança, você vai traumatizar uma criança. E mais, a criança vai repetir o padrão comportamental. Ou ela pode sofrer, ou ela pode repetir isso em outra pessoa. Então, eu espero que as pessoas, elas passem a refletir, entender? E entender que... porque às vezes, principalmente assim, eu vejo nas igrejas, às vezes as pessoas não querem divorciar, porque ele não me traiu. Mas parece... Vai esperar isso acontecer para se tomar Não é questão só de traição. Isso é uma forma de violência, entende? Isso é violência.
Então aceitam a violência, mas não aceitam a traição, que também é uma violência muito grande. Não, você tá sendo violentada psicologicamente, isso, né? Você tá... Olha, tem uma frase que eu li que é bem forte. A violência psicológica, né? Ela deveria sangrar para as pessoas poderem entender a dor da vítima. Uau. Entendeu? Isso é forte. Por quê? As pessoas só entendem a violência física porque ela viu ali o tanto que a mulher, tantos socos que ela levou. Mas e a psicológica? É uma hemorragia interna. O abusador, ele não mata fisicamente, mas ele mata a alma. Entende? Então, essa pessoa que conseguiu sair desse tipo de relacionamento, ela é uma sobrevivente. Quase uma sobrevivente de guerra. Uau, que isso. Ó, deixa eu dar uma vírgula, porque todo podcast tem um quadro. E o seu não é diferente, né? Então, quero te convidar para um quadro. Mas antes, deixa eu cumprimentar quem tá nos assistindo. Você tá curtindo o assunto? Tá gostando? Tá aprendendo também, que é o mais importante? Dê o seu like se você estiver gostando. Eu peço, inclusive, para você compartilhar. Vai aqui nessa setinha que tem aqui embaixo. Compartilhe lá no seu grupo de família, porque às vezes sua prima tá precisando ouvir essas histórias. Às vezes tem uma tia sua que tá passando por um problema parecido, você nem sabe, talvez nem ela saiba. Compartilhe com as pessoas, que é um assunto de utilidade pública, tá bom? E se você é novo por aqui, se inscreva no meu canal, que é muito importante, tá bom? Então vem comigo, que agora é o quadro A Caneta é Sua, com Isabela Nogueira. Roda aí, Léo. A caneta é sua. Gostou da arte? Surpreendeu? Legal, diferente, né? Na verdade, aquilo ali eu usei uma já pra botar. Foi. Mas ficou bom, ficou bom. O importante é que a caneta é sua nesse momento. Eu vou te fazer algumas perguntas, aí você me responde. Diga. Você com o poder da caneta, nossa, o que você faria? Poder vale mais que o dinheiro. Vamos lá? Me diga. Uma lei para educação. Caneta é sua. Isabela, fala naquela câmera. Olha, na educação... Isso. Vamos lá. Pra mim, a primeira coisa, eu acho que já tramita, na verdade, um projeto de lei para inclusão de psicólogos nas escolas, tá? Além disso, eu acho que não só os profissionais da área da educação, mas também os pais em especial, eles deveriam estudar um pouco mais sobre aquelas crianças que têm ali as neurodivergências, tais como transtorno do espectro autista, por exemplo. Você tem o nível 1, nível 2, nível 3, aí você tem, né, a autossabilidade, superdotação, e dentre outras, que elas não são as neurotípicas. E geralmente essas crianças, elas acabam sofrendo o bullying, sofrem mesmo. Então, os pais deveriam acolher mais, entendeu? E julgar menos, porque não é o seu filho, mas poderia ser. Uau, gostei. Seria uma lei incrível. Agora, uma lei para família. Gente, deveria ser obrigatório. Olha, instituiu a família, então vai instituir a família, obrigatoriedade. Todo mundo tem que fazer terapia, tá bom? Porque senão os filhinhos vão tudo, depois vai ficar com problema, aí depois vai todo mundo pro psicólogo. Verdade, aí vai repetir, como é que é? Padrão comportamental. Não, é porque, na verdade, eu acho que fica uma família saudável, porque eu não nasci mãe, eu me tornei mãe, né? Isso. Então aí a gente pega alguns livros, mas o filho não vem com manual de instrução. Não vem, não tem jeito. Mas agora relacionamento tem manual de instrução, né? O seu livro. Não, o meu tem um manual, o meu livro é um manual para você não se relacionar com bem instruído, exatamente. Eu espero encontrar, quem sabe eu escreva né, assim, bonito, né? Fala, olha, esse é o relacionamento, acho que não existe o relacionamento dos sonhos, né? Mas... Quem sabe? Vamos descobrir, quem sabe, um novo título. Vamos lá, fala pra gente então uma lei, vou pôr bem genérico aqui, pro futuro do Brasil. Nós também em época de eleição, olha a responsabilidade, hein? Uma lei pro futuro do país. Pro futuro, olha, primeiro, pro futuro do país. Bom, o que eu vou falar, obviamente, as autoridades não vão gostar, e eu espero que vocês não levem para o lado pessoal, né? Eu acho que... os parlamentares, né, eles são aqueles que legislam, né? Então,
quando você tem a caneta na mão e você vai ali transformar aquilo em lei para que a sociedade cumpra, né? Se ela não cumprir, ela vai sofrer alguma sanção. Eu acho que os nossos parlamentares deveriam pensar na população como um todo, independente de opinião partidária, tá? E não vou entrar nessa questão não, porque depois eu posso sofrer retaliação, tá bom? A sanção vem pra você. Depois a sanção vem pra mim, mas eu acho que nós precisamos de pessoas aí, né, que vão entrar, que almejam, né, a questão política, que sejam pessoas que elas pensem no bem comum, elas pensem o que eu posso fazer para melhorar o meu país. Tá? Não é o que eu posso fazer para melhorar a minha vida, não. Você tem que entrar, né? Eu não sou política, mas eu penso que se a pessoa almeja, né, está ali decidindo a vida de terceiros, ela tem que pensar em prol do coletivo. E, um é partido A, partido B. Gente, tá tudo bem, mas quando forem decidir, pensem em favor da coletividade. Sabe? Eu acho que precisam de mais maturidade e menos briga, menos, sabe? Acho que eles estão brigando demais e existem pessoas sofrendo, pessoas morrendo, assim, às vezes, assim, elas precisam de ser operadas, em uma série de fatores, entende? Então, as pessoas precisam ter mais consciência com relação a isso. Faz sentido, não tudo olhando pro próprio umbigo e esquecendo do coletivo, gostei. É mais ou menos isso. Não posso falar muito com essas palavras, mas, né? Né? Gostei. Agora eu queria falar um pouco mais de você, Isabela. Uhum. Falamos aqui, né, todas as suas atribuições, dentre elas, tabeliã. Quem é a Isabela fora do cartório? Pois é. Quem é Isabela? Mãe. Eu sou mãe, verdade, sou mãe. Na verdade, eu acho que... Gente, que horror, né? Eu vivo pro trabalho, né? Nossa. Trabalha muito. Eu trabalho muito. É mais dentro do cartório do que fora do cartório? Não, mas é porque eu levo também, né? Deixa eu ver, sou mãe, né? Também gosto de fazer esporte, deveria estar fazendo mais. Inclusive, você está me devendo uma corrida. Vale registrar aqui nesse podcast, não é isso? Pois é. Na verdade, eu tava indo bem no esporte. Você sabe que eu sou apaixonada por patinação artística, né? Sério? Que chique. Eu e minha filha, a gente fazia. Uau, que legal. Aí eu quebrei o tornozelo, tive que colocar 6 pinos, depois eu tirei, entendeu? Então, tô parada. Eu amo patinação. Se pudesse, eu ficava, assim, 4 horas patinando, sabe? Adoro. Que legal, hein? Tem que ter pique. E patinação normal, não só... A patinação artística é aquela que são das 4 rodinhas, né? Mas é aquela convencional que você vai... mas pra mim era campeonato. Pra mim você disputava. Não, tem aqui em Belo Horizonte, tem uma escola, né? Que tem um professor que treina as pessoas. Ele participa daquele do... Esqueci qual o campeonato que é. Infelizmente não tem na Olimpíadas. Tem que ter resistência, né? Porque falar pra você, eu tentei patinar outro dia ali no Mineirão, que você aluga os patins ali na esplanada... Minha filha, você tá doido? Não acho que tem que ter mais equilíbrio, né? Até que eu não tive resistência. Você conseguiu equilibrar? Demais. Doía muito. Será que falta resistência? Não sei. Eu sei que eu amo, eu adoro. Aí me distrai, né? Então, fora, é mãe, né? A gente tem que falar que é do lar também, porque você tem que organizar um tanto de coisa, né? Fez pra casa, não fez, né? Eu sou a mãe chata, minha filha me falou, mamãe, você é muito chata. Padrão, mãe é mãe. Eu falei, minha filha, mas esse é o papel da mãe mesmo. Todas as mães são chatas. Aí ela falou, não, mamãe, nem todas. Eu falei, então tá, filhinha, mas a mamãe é chata, tá bom? Pronto, é isso que você tem. E tem também o papel de filha, né? E irmã, né? Agora, me conta sua época de radialista. Eu queria entender um pouco mais essa experiência, como você foi parar no rádio e como é que era essa rotina? Na verdade, porque tinha uma rádio lá, né, onde eu sou titular, né? E eu conhecia um dos radialistas, eles ofereceram um programa Direito em Foco. Na verdade, eu sou colunista jurídica também, né? De um jornal que chama, por acaso, Direito em Foco. Além disso, eu escrevo uma coluna, acredita? Que isso aí, já tá vendo? Tá lembrando das atribuições fora do cartório. Mas aí surgiu essa oportunidade, eu falei, gente, será que eu vou dar conta?
Falei, então bom. Aí fui eu e um outro advogado. Então, nós entrevistávamos profissionais do direito para levar informação jurídica para a sociedade, né? Aí é engraçado que quando você é radialista, você tem que interpretar, né? Isso. Aí eu falava assim, gente, às vezes eu tive um dia assim, nossa, super estressante. Aí você tinha que estar lá, olá, boa noite, olá, meus caros ouvintes, você que nos acompanha pela rádio, é um prazer tê-los aqui. Não, peraí, que eu gostei, você incorporou o personagem e não vamos ter que fazer direito. Mas chama Direito em Foco? Direito então vamos lá, vamos começar o programa de rádio. Pelo menos um pedacinho, pode ser? Olá a todos, está começando Direito em Foco, com vocês, Isabela Nogueira. Não vou lembrar, Você vai fazer a chamada. Ele falava do programa, né? Eu tinha que falar. Olá, boa noite, você que está nos acompanhando, ou você que está nos acompanhando pela rádio, ou então você que está nos assistindo, ou então nos acompanhando pela internet. Seja muito bem-vindo, seja muito bem recebido. Hoje nós temos o nosso convidado falando de tal, o currículo dele é vasto, é assim, assado. Gostei, mandou bem. Você tem até a postura de voz legal pra isso, que bacana. Tinha um radialista que ele chamava muito a minha atenção, porque eu falo muito rápido, né? A Isabela fala devagar. Agora a entonação da voz, você vai dar uma notícia alegre, sorria. Uma notícia triste, então diminui. Entendeu? Aí eu fui aprendendo algumas técnicas. Mas você não tá sozinho, não. Fala rápido, é ansiedade às vezes, e eu tinha esse problema também na TV. Chamaram bastante atenção. Eu acho que é meu cérebro mesmo. Meu cérebro, ele não acompanha. Você já tava processando outra coisa depois da rádio, né? Não, é que meu cérebro, ele não acompanha, entendeu? Tipo assim, eu falo, gente, é porque eu já tô pensando, então ele não consegue acompanhar. Você já leu sobre isso? Nesse momento aqui, você tá em casa fazendo outra coisa ou você tá aqui no podcast? Não, aqui eu tô... Não, aqui eu tô aqui, mas eu tô pensando numa outra coisa que eu tenho que fazer, que eu tenho que resolver, entendeu? Mas mas eu tô aqui, focada agora. Fala em pensar, já tá pensando no lançamento, tem data? Como é que tá pro livro? A previsão é pra ser em agosto. Eu não tenho uma data específica ainda, porque existiam algumas questões, assim, de logísticas, né? Mas tão logo, assim, seja decidido, né? Vai ser lançado pela editora Literíssima, e vai ser em agosto. Tá? Eu só não tenho a data ainda, mas aí eu vou colocar nas redes, né? Inclusive, deixa o Instagram mais uma vez. Coloca na tela o Instagram da Isabela aqui, pra quem quiser te acompanhar, inclusive, e já seguir os passos a passo ali, porque eu tenho certeza que tem pessoas que nos assistem já estão doidas para adquirir esse livro, né? E só uma observação, esse livro também, eu achei super interessante, porque eu não sabia, tem um provimento 222 do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que agora ele entrou em vigor, então todo notário ou tabelião, quando for fazer divórcio, nós teremos que verificar se a mulher, né, ela está sendo vítima de violência doméstica, para evitar a lesão patrimonial, e também verificar se ela está passando, assim, se existe algum detalhe, né, alguma nuance ali que dá para verificar. Sinceramente, assim, com todo respeito, não são todas as pessoas que vão conseguir verificar. Porque só quem conhece um caso próximo, só quem teve, que, né, conversou, que vai saber identificar que aquela pessoa, ela apresenta sinais de passar por violência doméstica, entendeu? Então, seria bom dar uma lidinha, assim, que o meu livro sair pra pegar. E qual o benefício teria, então? Me explica melhor. Não, é porque, o que acontece? Às vezes a pessoa vai assinar o divórcio e o homem, por exemplo, ele fica com todo o patrimônio, entendeu? Então, ele acaba praticando a lesão patrimonial, que é também uma das formas de violência. Entende? E alguns já fazem de má fé. Se vestem o personagem, cria a tua estrutura, e pra chegar nesse ponto aí, lesar a mulher, né? Na verdade, ele pode... Vamos supor, às vezes ele vai falar assim, não, tudo bem, eu divorcio, mas com uma condição. Você não vai ter nada, entendeu? E a mulher quer ficar livre, não há preço que pague. Óbvio, não há preço, ela vai falar assim, não, eu te entrego a minha alma. Entrego minha alma, mas eu quero o divórcio. Um amigo meu passou por isso, e aí eu não tô nem dizendo, talvez seja, ele vivia uma relação carregada. Mas isso independe de uma mulher, né? E realmente, a mulher ficou com tudo. Ele falou, Pablo, aí levou o carro, levou os móveis, tudo. Eu não liguei pra nada. É porque você quer paz. Foi bom. É porque e dizer que valeu a pena. É porque a paz não tem preço. Ele tá sem carro até hoje, tadinho. Tá sem armário no quarto. Mas dizer que tá vendo umas caixas de papelão com a paz espiritual dobrando as cuecas dele, uma felicidade. Mas assim, a gente tá falando aqui um caso real que eu tô contando, mas fica engraçado. Só que na verdade, muitas mulheres que aí estão sendo violentadas, é uma questão de fuga.
É o preço que elas vão pagar por isso. Sim. E aí o judiciário começou a entender, né? Aí é o extrajudicial, a gente, né? Agora começou a gente... Sim, e a gente, quando nós detectarmos que a mulher tá passando, né? Óbvio que a gente Isso embarga o processo de divórcio? Você não pode. Se você verificou, se você conseguiu detectar, você não vai lavrar. Você. Então, gente... eu cheguei lá com a minha mulher, você entendeu que ela tá sendo torturada psicologicamente. Ela não vai falar, claro que ela não vai falar. Não vai. E se perguntar, ela não vai. É lógico que ela não vai. Na verdade, a gente tem que fazer uma entrevista, né? Em separado com ela e tudo. Cada caso é um caso, né? E você tem essa autonomia de falar, olha, aqui nós vamos... Na verdade, sabe o que eu cheguei a pensar depois disso? Eu falei, gente, a gente pode ter porte de arma, porque esse agressor... Como é que vai ser a aplicabilidade disso? Esse agressor, quando eu falar assim, não vou fazer seu divórcio, não. Ele vai falar assim, quem é essa tabeliã para impedir? Entendeu? Mas, na verdade, já tem também, acho que tem um projeto de lei tramitando aí para os notários e registradores a ter o porte de arma, porque a gente lida com questões que são... Faz total sentido. Não é isso, mas tem uns batidores, depois um dia a gente... Mas essa mulher, por exemplo, Isabela, vai dizer, não, mas eu quero. Você percebeu, não, mas eu quero. E você tá piscando, minha filha, você tá com problemas, tá sendo lesada e ela não entender nada, né? E aí? A gente vai conversar. E aí, vamos supor, se ela pegar e insistir muito, o que o provimento ali prevê é que a gente pode comunicar às autoridades que ela tá sendo, entendeu? Entendi. Mas agora, se eu falar, não, eu quero, mas eu não sou obrigada, entendeu? Tem uma previsão no provimento que fala, se eu suspeitar que está havendo algum indício e tal, eu posso falar, eu não vou. E por mais que você queira, ainda assim, eu estou percebendo, né, que existe algo, né, que está obstando aí, ou que a sua vontade, você pode estar sendo coagida, entendeu? A assinar um documento que não é da sua vontade, entendeu? E faz total sentido, porque essa lei, ela veio, é um avanço, não deixa de ser um avanço. Embora ainda a aplicabilidade dela, vocês vão começar a entender nós teremos que fazer curso de treinamento, capacitação, todos os notários e registradores terão que fazer curso de treinamento. Só que é um avanço, né, Isabela? Porque o homem vai começar a entender, eu já não vou poder usar essa estratégia mais. O homem de má fé, né? Sim. Eles vão começar a entender, porque lá na frente pode esbarrar nessa questão. Sim. Então isso é um avanço, né? Sim, porque aí passou pro extrajudicial agora, entendeu? Eu não sei como no judiciário já... Mas tem no extrajudicial, sim, a gente já tem cuidado muito dessa questão do combate à violência, sabe? Entendi. Bom, sabido então que o livro será lançado em agosto, é um mistério ainda para quem tá na expectativa. Mas a sua expectativa maior, no resumo, é que essas mulheres se transformem e conseguem, mulheres e homens e famílias. Sim, não é só... A sociedade no geral começa... Uma sementinha que você está plantando ali com base nessa violência. O meu objetivo não é criar uma rivalidade entre homens e mulheres. Jamais. Muito pelo contrário. Eu até chamo para que os homens... Existem homens bons. Meus irmãos são bons. Meu pai é bom. E eu sou bom. Aqui tá o Chiquinho, o Léo, o Felipe. Aqui tem vários homens bons. Entendeu? Então, existem homens bons na sociedade. Esses homens bons é que nós precisamos dele, que abracem a causa, entende? Eu não tô aqui criticando, não é uma briga das mulheres, não, eu estou falando, gente, vamos pensar, vamos refletir, né? Por que a gente não faz isso? Porque eu tenho certeza que aquele pai que perdeu a filha, né, por causa do feminicídio, eu tenho certeza que ele vai gostar do meu livro, ele vai abraçar a causa. Ele jamais gostaria de ter perdido a filha dele. Então, ou o irmão, entende? Então, é uma questão mais... não é igual eu te falando, eu não estou aqui criticando os homens, não é isso. Eu estou muito pelo contrário, pedindo o apoio deles. E eu, inclusive, recebo mensagens, quando eu falei sobre o lançamento, muitos homens apoiaram, sabe? Então, nós temos homens de bem, sim, e que eles não aprovam as condutas desses outros homens. Entende? Então, eu acredito que isso aí não é a maioria, isso é uma exceção. Mas nós precisamos refletir sobre isso para reduzir. Eu acho que, inclusive, tem até uma... Posso estar errada, tá? Mas eu acho que o Brasil, ele tem que cumprir uma meta de redução da quantidade de feminicídio no país. Olha só, existe então eu acho que tem. Projeção? Tem sim. Ele já, acho que tem, eu não sei se foi determinado, não sei por quem foi determinado, mas o Brasil, ele precisa reduzir, sim. Então, projetos como o seu, lançamento de livros como o seu,
devem ser incentivados pelo poder público, né? Teoricamente, tem que promover essas ações, sim, né? Porque existe uma meta para reduzir, sim. Acho que não sei se até 2030, eu não me recordo onde eu li isso, se eu tô equivocada, mas que eu acredito que tenha, sim. Entendeu? Existe lei de incentivo para tanta coisa, por que não incentiva ações que promovam a preventiva, no caso do feminicídio? Sim. Então mas aí precisamos de várias, né? Isso é uma questão de utilidade pública mesmo. Esse livro é uma questão de utilidade pública, vamos colocar assim. Então nós precisamos do aval de inúmeros órgãos, né? Pro bem comum. Concordo. Né? Nós estamos caminhando para a reta final do nosso podcast, né? Um assunto que eu acho que eu precisava destrinchar ainda muito mais sobre isso. Principalmente quem nos assiste aqui deve ter muitas dúvidas. Se você tiver, inclusive, manda aqui nos comentários. Depois a Isabela vai ler o seu comentário e te responder, viu? Vou fazer esse propósito aí. Pelo amor de Deus. Manda aqui, meu povo, porque é importante, porque fica muitas dúvidas mesmo. E se você também quiser chamá-la no privado do Instagram, pode ser assim? Chama lá também. Às vezes a pessoa tem uma dúvida e não tô dizendo aqui que você vai dar consultas, não é isso, mas a pessoa na sua experiência, talvez, você pode comunicar para essas pessoas algo positivo. Assim, às vezes... Já aconteceu, quando às vezes eu divulgava alguns vídeos, né? As pessoas me chamavam no direct. Então a gente direciona. Isso. Eu não sou a profissional adequada, Perfeito. mas você vai procurar um advogado, você vai procurar um psicólogo, você vai procurar... A gente direciona para os profissionais adequados, né? Perfeito. E aí, Isabela, eu queria que você pensasse aqui numa frase para a gente fechar com chave de ouro para essa sociedade que vive uma sociedade agressiva, como você mesmo citou aqui, uma violência que tem aumentado, mas principalmente dentro das relações entre um homem e uma mulher, né? Vamos ser hipócritas, claro que sabemos que existe violência dos dois lados, mas os homens estão demais. Os homens estão tendo condutas que nos envergonham como homem. E eu tenho vergonha, às vezes, de trazer um caso de feminicídio e, de forma banal, o homem matou a mulher sem que sequer pensar nos filhos. Outro dia eu fiz uma reportagem aqui, a mulher correndo na José Cândido da Silveira, o homem segue ela, o marido dela, deixa o carro, persegue ela, ele tem porte de arma, o CAC, com aquela arma ele dispara várias vezes e mata a mulher, aqui esquina com o Cristiano Machado, em seguida volta pro carro, ele não teve a coragem de assumir o que fez e tirou a própria vida próximo ao carro. Ou seja, se fosse por amor, e aí eu não estou aprovando isso não, ele teria tirado a vida dele ao lado dela. Mas ali não, lá no carro ele entendeu que ele tomou uma atitude muito séria e correu. E deixou para trás um filho de 6 e de 13 anos. Então isso me envergonha e me deixa muito triste, esse tipo de sociedade. Pensa numa frase que você possa deixar aí como um chamamento dessas pessoas e dessa sociedade que precisa mudar a cabeça. Enquanto você pensa, deixa eu agradecer o povo aqui mais uma vez. Meu povo, estamos na reta final, mas daqui a pouco a Isabela vai fazer esse desfecho. Eu quero agradecer a você que esteve com a gente até agora, que está aqui conosco até agora. Meu muito obrigado. E você que está nos assistindo e ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, é muito importante a sua inscrição, porque toda semana nós temos conteúdos novos e assuntos diversos aqui. Assuntos sérios, assuntos hilários. Tem de tudo aqui de frente comigo, então não deixe de nos acompanhar. E lembrando que esse podcast tem a produção exclusiva de LF Studio Podcast e Videocast. E claro, o patrocínio da Taça de Cristal do meu amigo Leonardo Zacarias. Agradecer essa taça de cristal que é inédita aqui nesse podcast, tá? Eu sempre fiz com copos de plástico e hoje nós estamos estreando aqui a taça de cristal. E não gosto para isso não. Então vamos lá, Isabela. Faça esse desfecho com chave de ouro para aquela câmera. Vou tentar, né? Vou tentar. Não vai ser uma frase, né? Na verdade, vai ser uma reflexão. Eu acho que nós demoramos muitos anos para evoluir. E parece que o ser humano, ele tá voltando à origem, né? Então, as pessoas, elas estão agindo de forma impulsiva. Elas precisam pensar mais antes de agir. Existe algo que se chama empatia, se colocar no lugar do outro, né? Eu vejo que, né, nos finais dos tempos, o amor, ele vai se esfriar. Então, parece que isso está acontecendo. Então, acho que a gente tem que voltar a pensar sobre a questão de amar. Não, assim, amar o próximo, sabe? Não, amar o próximo como a ti mesmo, né? Então, falta muito isso. Então, as pessoas parecem que elas estão vivendo no automático e a vida é muito breve, sabe? A gente tá aqui de passagem, independente da sua religião, você tá aqui de passagem e
se eu fosse deixar aqui uma frase, é o seguinte: qual legado você quer deixar nesse mundo? Pensa nisso. Boa, já vou pensando nisso pra casa também, qual o legado que eu quero deixar. Isabela, quero te agradecer demais mais uma vez, obrigado mesmo, de coração, gostei demais das suas histórias e quero ouvir mais em breve também, porque esse livro seu aí nós temos que destrinchar ele mais, tá bom? Quero ler ele inclusive pra gente entender mais coisas sobre ele. Muito obrigado e as portas do podcast De Frente Comigo estão abertas pra você, tá bom? Tá bom. Até a próxima. Eu que agradeço. Meu povo, quero agradecer principalmente a você que esteve conosco até o final desse podcast, meu muito obrigado. E lembrando sempre, onde Deus passa, nada embaraça. Até o próximo episódio, viu?